estão a receber água em dias alternados. O momento é de crise, daí que a aposta é reservar o máximo possível de água para aguentar-se por pelo menos 2 dias. Que eu de madrugada constatei que já não tinha água e até esta hora ainda não foi restabelecido. Entretanto, como já tínhamos esta precaução, praticamente não constituiu uma grande preocupação, ou seja, aflição. E agora o que fazer? E agora, não, ficamos tranquilos na mesma, né? Mas se prolongar? Se se prolongar, obviamente que temos que gastar primeiro as reservas que tivermos, depois daí ir à procura de alternativas, né? Encher os bidões, talvez de furos, aonde, até que temos que começar já a identificar. A falta de água está a criar novos hábitos nas famílias para que a pouca água não seja desperdiçada. Começamos por deixar de tomar banho de chuveiro, por exemplo, pegando num balde de 10 litros de água e para cada, portanto, o utente, né? Porque pensamos que aí gasta-se menos água do que abrir o chuveiro. A lavagem de roupa é quase impossível, mas isso também era uma medida que nós tínhamos anteriormente. Nesta casa se lava a roupa uma vez por semana. Entretanto, há bairros que fazem parte da escala de abastecimento restrito de água que ainda não estão a ser afetados, uma vez que a maior parte dos moradores depende de tanques. A minha casa não está a ser afetada pela crise da água, porque nós temos um tanque lá no terraço, então sempre que há corte ou esse tipo de coisa, o tanque aciona diretamente. Então, esses dias todos que disseram que Malhangalene poderia ficar sem água para vocês, isso não está a criar nenhum prejuízo? Não. Eu até pensei que fosse uma brincadeira, visto que não chegou a afetar a minha casa. O abastecimento normal de água está dependente da chuva, que apesar de estar a cair com alguma regularidade em Maputo, ainda não é suficiente para aumentar o volume de água nos reservatórios de abastecimento da empresa Águas da região de Maputo. Recorde-se que as restrições de água poderão prolongar-se até a próxima época chuvosa, que inicia em outubro. O fornecimento alternado de água está a criar prejuízos para as empresas de lavagens de viaturas. Se as restrições continuarem, alguns car wash terão de despedir os seus trabalhadores porque o número de carros lavados por dia reduziu para metade. As empresas que fornecem serviços de lavagem e higienização de carros são uma das mais afetadas pelas restrições de água, uma vez que dependem do líquido para prestar os seus serviços. O número de carros lavados por dia já começou a reduzir e o que poderá também reduzir é a mão de obra. Nossos tanques já não enchem como enchiam antes, a pressão diminuiu muito e há vezes que não temos água e temos que mandar ver o tanque de água e assim sai-nos mais caro. Então, em algum momento está-se a falar que a água há de levar um tempo sem haver o fornecimento a que nós tínhamos antes. Então isso leva-nos a crer que vamos ter que diminuir alguns trabalhadores para ver se nós tentamos compensar com a quantidade de carros que nós estamos a lavar. Porque antes lavávamos mais, agora com a quantidade de água diminuiu o afluxo de lavagem dos carros. A maior parte das garagens de lavagem de automóveis são abastecidas por caminhões cisternas que neste momento também estão interditos de fazer a captação de água, facto que, segundo os gestores, poderá comprometer o negócio. Até esse extremo é uma situação um bocado complicada, porque se os caminhões estão restritos de tirar água tanto nos rios assim como nos furos, nós não temos outra saída senão manter o trabalho mesmo parado. Em meio à crise, as empresas têm estado a intensificar os serviços de lavagem a seco, que também permitem responder às necessidades dos clientes. Será a lavagem a seco, que é a aspiração, limpeza dentro dos bancos, a seco, tudo a seco. Chama-se espumação a seco. Quanto mais chassi, parte do motor, vão ter que aguentar. Não sei se a crise afetará uma semana ou um mês, os clientes vão ter que aguentar. O período após a quadra festiva e a época chuvosa são os de maior procura por serviços de lavagem de carros, onde chegam a ser gastos 15 mil litros de água por dia.
Depois de ter fustigado a zona centro e norte do país ao longo da semana, as chuvas e ventos fortes vão atingir ao longo deste fim de semana a zona sul do país. Apesar de continuar a chover em todo o país, as províncias de Gaza e Inhambane serão as mais afetadas. Depois da zona centro e norte ao longo da semana, o mau tempo chega este fim de semana à zona sul do país. Chuvas fortes, acompanhadas de ventos e trovoadas, poderão afetar as províncias de Gaza e Inhambane a partir de amanhã. Nas zonas norte e centro do país, há tendência de melhorar o tempo. Então, esse sistema está a progredir em direção à zona sul do país, que irá culminar com muita chuva acima de 75 milímetros, ventos fortes, acompanhados com aguaceiros e trovoadas. Então, nos próximos dias, a chuva poderá continuar, principalmente nas províncias de Gaza e Inhambane. Então, para Maputo teremos chuvas fracas a moderadas. O Instituto de Meteorologia alerta para que medidas de segurança sejam tomadas para evitar danos e perdas. O INAM apela à tomada de medidas de precaução de modo a evitar perdas humanas e de bens face aos riscos que possam advir deste mau tempo. Recorde-se que na Cala a chuva deixou um rastro de destruição e 3 mortes. Residentes nas zonas propensas às inundações, apesar de reconhecerem a fragilidade do local, dizem que nada podem fazer e não vão abandonar as suas residências. Mateus é residente do bairro indígena na cidade de Maputo, uma zona propensa a inundações. Apesar de reconhecer que o bairro não oferece segurança na época chuvosa, diz que sair é complicado porque não tem condições para adquirir espaço em locais seguros. Sair para zonas seguras, isso é complicado, porque isso requer investimentos, requer dinheiro para construir nas outras zonas. É só suportar. É só suportarmos esta situação. Enquanto não se fazer nada, vamos passar por isto. É lamentável, mas é a nossa realidade. Não vamos fazer nada. Então, quando chove, a gente tem... João de Araújo e Maria também são residentes numa zona propensa a inundações. Reconhecem que o seu bairro facilmente fica inundado, mas tentam minimizar o impacto das chuvas e esperam pelo município para lhes tirar deste local. A preparação é aquela de sempre, né? Porque este bairro já é conhecido a nível nacional como um bairro propenso às chuvas e às águas, né? Então, a gente tem feito alguns planos, que é de pôr areia, pôr entulho, para ver se atenua, cria barreiras para que a água pelo menos não nos entre até as casas, né? Mas planos, efetivamente, não temos nenhum, além disso, de autoproteção, só para as águas não entrarem dentro de casa. Não temos como. A zona em si já é úmida, é pantanosa. Desde a era é pantanosa a zona em si. E o município tem conhecimento disso. Mas nada fazem. Vamos fazer o quê? Vamos vivendo assim, feito peixe ou sapo. Vamos vivendo assim mesmo. Não temos como. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas moderadas para Maputo, que pode representar um perigo para as zonas que já são propensas às inundações. Vamos agora até a província central de Manica, onde a prática de garimpo ilegal no distrito de Manica, província do mesmo nome, levou à poluição dos rios Moçambuzi e Chua. A situação levou o governo local a legalizar a atividade para evitar que mais rios se tornem inaproveitáveis, sobretudo para a prática da agricultura. É neste estado em que se encontram os rios Moçambuzi e Chua devido à atividade do garimpo que de algum tempo esteve ao rubro no distrito de Manica. Carlos Malia, administrador daquele distrito, avança que pelo menos 12 associações de garimpeiros acabam de ser constituídas, o que na sua ótica poderá reduzir a poluição dos rios. E com o processo de legalização das 12 associações, nós julgamos que os rios vão melhorar. Vão melhorar para facilitar também a agricultura, porque sem agricultura não há vida. Temos exemplos do rio Moçambuzi, o rio Chua, por causa do trabalho que está sendo feito pelas nossas comunidades, está a decorrer a um bom ritmo. Com isso, Malia faz uma antevisão positiva em relação ao estancamento do fenômeno. Mas com esse trabalho, nós estamos a mostrar melhorias nesta componente dos rios. A maior parte do agricultor que se dedica à produção de soja clama por um parque de máquinas para lavrar a terra,
Domingos Biton diz que já concorreu para dispor de máquinas financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Agrário, mas que não consegue obter. Domingos Bitoni, de 56 anos de idade, ele é agricultor e tem uma área de 35 hectares para a produção da cultura da soja. No ano passado produziu 250 toneladas desta cultura e este ano para produzir 300 toneladas, mas tem um impasse, é que ele não dispõe de parque de máquinas para viabilizar o trabalho de preparação dos solos. Eu tenho um único trator e desse trator não sou eu sozinho que uso. Por exemplo, agora vocês não encontraram aqui o trator. O trator está a apoiar alguns vizinhos, alguns agricultores vizinhos. Então, com um trator não é possível que eu faça tudo como eu queria. Pelo menos se eu tivesse 5 tratores, podia alocar alguns meus vizinhos e outro para eu utilizar. E, por exemplo, eu concluí agora a minha campanha sementeira para aquela área lá. Então, em função disso, agora libertei o trator, está na lavoura de outros companheiros. No quadro da mecanização, o governo tem estado a colocar parque de máquinas. Não beneficiou de... Não. Para a parte do Estado não me beneficia nada. Já tinha concorrido e parece que eu ocupava em segundo lugar, mas até agora não tenho nenhuma informação certa. Sim, só que me disseram que estava a ocupar em segundo lugar. É verdade que o processo é na base de um concurso. O administrador distrital diz que o governo vai formar um parque de máquina próximo ano e vai alocar a este agricultor. Vai receber 5. Vamos constituir um parque de maquinaria onde ele vai ser o gestor. Obrigado. Isto quando? Logo que recebermos esses, temos que concorrer para os outros. Sim. Mas isso para este ano, próximo ano, como é que é? Este ano vamos receber 10. Próximo ano vamos receber mais. Então será esse do próximo ano que nós temos que criar condições que é para passar a ele. Promessa feita aqui. Obrigado. Sim. Próximo ano vai ter os tratores. Sim, vou ter. Isso vai ajudar? Vai me ajudar bastante, porque como eu dizia aqui, só tenho um único trator. E esse trator neste momento está apoiando alguns camponeses lá no Magis. Então fico também sem trator, como é o único. Sim. Neste momento, Grua dispõe de 64 tratores que apoiam vários camponeses espalhados um pouco pelo distrito. O setor da agricultura manica diz que será alcançada a meta da produção de 998 hectares de produtos diversos na presente safra agrícola, o que poderá contribuir para a redução de importação de produtos de primeira necessidade. O distrito, aquilo vai produzir, não tem problema de mercado. A constatação foi feita durante a visita aos campos da Brigada Central que faz a monitoria e supervisão da campanha agrícola em Curo, a província de Manica. Nós vimos que da área lavrada, da área semeada, que corresponde a 900 mil toneladas na primeira época. Vamos aguardar a segunda época. Nós calhamos aqui com a lavoura, com a sementeira. Vimos que estão todos encajados, precisamos trabalhar mais e achamos que vamos cumprir com aquilo que são as metas estabelecidas e vai fazer com que haja incremento na produção e consigamos baixar os níveis de importação de produtos de primeira necessidade. O chefe dos serviços de agricultura na Direção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar diz que o alcance da meta prevista tem a ver, em parte, com o uso de máquinas agrárias. Houve um suporte muito grande em relação àquilo que é o desempenho dos nossos parques de máquinas. Estamos a contar com 9 parques de máquinas ao nível da província de Manica, quase distribuídos em todos os distritos, que detêm cerca de 46 tratores, e esses tratores, os parques de máquinas, estão a prestar os seus serviços aos produtores em todos os distritos, para além dos tratores do setor familiares e privados. Contudo, os camponeses queixaram-se de insuficiência de insumos agrícolas e extensionistas, uma situação que a brigada que está de visita à província de Manica prometeu regularizar. Aproxima-se a abertura oficial do ano letivo 2017, a compra de material escolar também, portanto, já mexe com muitos pais encarregados de educação e com o início do ano vem, portanto, uma tarefa, comprar material escolar e uniformes. Mas este ano esta tarefa está um pouco mais complicada devido à subida de preços. A crise econômica também afetou o setor da educação. O material escolar está mais caro.
Os vendedores de alguns mercados na cidade de Maputo confirmam a subida de preços. Os cadernos subiram muito. Agora a caixa está a 2,600, aquele grande cimento que vem 10 embalagens. Os pequenos que vem 20, agora é 3.000 meticais. Já que está um pouco alto, porque ano passado os preços já eram um pouco razoáveis, mas este ano, para logo na primeira semana, os preços estão um pouco elevados. Por exemplo, tem umas diferenças, outras coisas de 50, outras coisas até 70 ou 80 meticais. E porque a subida de preços não é nenhuma novidade, alguns pais pouparam nas festas de Natal e final do ano para poder garantir a compra do material. Tive que deixar de comprar algumas coisas no final do ano para conseguir comprar o uniforme completo e material escolar para o menino. Porém, para outros encarregados, a poupança não foi o suficiente. A Glória, por exemplo, tem 4 filhos e a solução foi comprar menos. Pouco, porque não vou dizer que vou comprar tudo para todo ano, porque dinheiro não tenho. Não tenho suficiente, só vou comprar para iniciar. Portanto, há quem preferiu fazer uma pesquisa para encontrar os melhores preços. Serviço, então, aproveitei, vir fazer, saber a cotação. Pronto. E vou fazer a cotação como tenho 4 filhos. Então tem que saber quanto é que eu preciso para poder todos os materiais de todos os alunos para poder comprar. Para os pais que ainda não foram às compras, o ideal é não deixar para a última hora para poder negociar os melhores preços e fugir das enchentes. Temos agora uma breve pausa no Jornal da Noite. Veja a seguir no próximo bloco uma vaga de frio que assola a Europa e já fez mais de 80 vítimas mortais, sendo o maior número registrado na Polónia. Esta é uma notícia para acompanhar já a seguir aqui no Jornal da Noite. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. É bem pesado. É sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é:
Só levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 19h, STV Notícia. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite, agora para ler o comunicado da Presidência da República de Angola, dirigido a Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, antigo Presidente da República de Moçambique. Foi com consternação e profunda tristeza que tomamos conhecimento do falecimento da vossa filha Valentina, ocorrido em Maputo, como resultado da violência doméstica. Repudiamos tão hediondo e abjeto ato que causou o luto e a dor no seio da vossa família.
Perante tão infausto acontecimento, em nome do governo angolano, no meu nome próprio e de minha família, apresento a Vossa Excelência os mais sentidos pésames e sentidos de solidariedade que peço transmitir à vossa família enlutada. Aceito, Excelência, a expressão de minha mais alta e fraternal consideração. Assinado José Eduardo Santos, Presidente da República de Angola. Olhamos agora para notícias do estrangeiro. Mais de 35 chefes de Estado e de Governo estão reunidos desde ontem em Bamako, no Mali, para a 27ª Cimeira África-França. Esta é a última cimeira do presidente francês François Hollande, cujo mandato foi marcado pelas intervenções militares no Mali e na República Centro-Africana. Sob o tema Parceria, Paz e Emergência, a cimeira decorre numa altura em que a França insiste na necessidade da defesa africana e do respeito pelas regras constitucionais. Na agenda do encontro estão o combate ao terrorismo, o desenvolvimento, a imigração e a luta contra as mudanças climáticas. O presidente francês François Hollande, que chegou sexta-feira a Bamako, deverá anunciar, de acordo com a AFP, um pacote anual suplementar de 1.000 milhões de euros para projetos de ajuda ao desenvolvimento no continente. Deverá também ser criado um fundo de investimento para as pequenas e médias empresas de 76 milhões de euros. Por outro lado, a agenda dos trabalhos deverá ser marcada pela crise política na Gâmbia, onde o presidente cessante Yahya Jammeh recusa deixar o poder e reconhecer a derrota face a Adam Barrow nas eleições presidenciais de 1 de dezembro. Yahya Jammeh não vai participar na cimeira. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e o presidente do Chad, Idriss Déby, estiveram entre os líderes africanos a chegar a Bamako. François Hollande participa pela última vez como presidente da França, cujo mandato foi marcado por intervenções militares na República Centro-Africana para pôr fim à guerra civil, no Mali para deter o avanço dos grupos terroristas, os tuaregues e rebeldes islâmicos do Azawad, supostamente ligados à Al-Qaeda. A União Africana promete duras sanções contra o presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, caso continue a recusar deixar o poder dentro de 4 dias. O Organismo Máximo de Cooperação Africana insta o presidente gambiano a atender aos apelos internacionais, deixando o poder de forma pacífica. A contar de 19 de janeiro, dia do fim do seu mandato, a União Africana deixará de reconhecer o presidente cessante Yahya Jammeh como sendo o presidente legítimo da República da Gâmbia, refere a declaração final adotada na última sexta-feira pelo Conselho de Paz e de Segurança da Organização Continental em Addis Abeba. Essa tomada de decisão acontece numa altura em que uma mediação oeste-africana, chefiada pelo presidente nigeriano Muhammadu Buhari, chegou ontem a Banjul para tentar convencer Jammeh a deixar o lugar ao presidente declarado vencedor, Adam Barrow, cuja investidura está prevista para 19 de janeiro. O Conselho de Paz e de Segurança da União Africana, na sua declaração, ameaça Jammeh de sérias consequências na eventualidade das suas ações vierem a produzir uma crise que pode dar origem a convulsões políticas, um desastre humanitário e em matéria de direitos humanos, incluindo a perda de vidas inocentes e a destruição de bens. A União Africana apela igualmente às forças de defesa e segurança à contenção, sublinhando que o seu dever é de se colocar à disposição das autoridades democraticamente eleitas do seu país. Gâmbia, pequeno país anglófono da África do Oeste, está mergulhado numa crise desde que Jammeh anunciou a 9 de dezembro que não reconheceria mais os resultados do escrutínio, uma semana após de ter felicitado Barrow pela sua vitória. Desde a sua reviravolta, Yahya foi submetido a inúmeras pressões externas para deixar o poder no fim do seu mandato, que termina a 18 de janeiro. Adam Barrow afirma que será investido a 19 de janeiro e se considerará presidente a partir dessa data. Entretanto, a vaga de frio que assola a Europa já fez mais de 80 vítimas mortais, sendo o maior número registrado na Polónia.
A massa de ar polar proveniente da Escandinávia terá provocado a morte de pelo menos 80 pessoas e a Polónia registrou o maior número de vítimas mortais, cerca de 30, onde em algumas regiões os termômetros chegaram aos 30 graus centígrados negativos. Há também registro de mortes no Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça. Este fim de semana, a situação poderá piorar, sendo que há previsão de mau tempo, com chuvas e ventos fortes. A vida cotidiana foi quase suspensa em algumas cidades, onde escolas e estradas se encontram encerradas. A Europa está a passar por um inverno rigoroso, numa altura em que milhares de refugiados sem abrigo encontram-se no velho continente, correndo o risco de morrerem congelados. The wind is coming very fast here, and it's too cold here at night time. A Organização Médica Sem Fronteiras denunciou os primeiros casos de refugiados que morreram devido ao frio. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump admitiu a possibilidade de levantar as sanções do seu país à Rússia e apoiar a política uma só China, se Pequim não melhorar as suas práticas comerciais e monetárias. Numa entrevista ao jornal Wall Street Journal, publicada sexta-feira, Trump disse que irá manter intactas, pelo menos por um período de tempo, as sanções que o presidente Barack Obama impôs à Rússia no mês passado, devido aos alegados ciberataques para influenciar as eleições norte-americanas. No entanto, se a Rússia ajudar os Estados Unidos em objetivos centrais, como a luta contra o extremismo violento, Trump admitiu a possibilidade de levantar as medidas punitivas. O novo chefe de Estado disse ainda estar preparado para se encontrar com o presidente Vladimir Putin depois de tomar posse, no dia 20 deste mês. Trump já expressou admiração por Putin e na última quinta-feira prometeu que a Rússia vai respeitar mais os Estados Unidos depois da sua tomada de posse. Russia will have much greater respect for our country when I'm leading it than when other people have led it. You will see that. Russia will respect our country more. Trump admitiu ainda a possibilidade de que os piratas informáticos russos interferiram nas eleições em nome de Putin. Sobre relações com a China, Trump promete quebrar a política de longa data dos Estados Unidos de não reconhecerem diplomaticamente Taiwan, uma ilha chinesa que reclama estatuto de Estado independente caso a China não melhore as práticas comerciais. Trump tem acusado a China de desvalorizar sua moeda para aumentar a competitividade com as empresas americanas. Observamos agora mais uma breve pausa. Veja no próximo bloco o arranque ao princípio da noite de hoje da Taça das Nações Africanas em futebol. O jogo de abertura foi entre o Gabão e a Guiné-Bissau, terminou empatada a 1-1. Uma notícia para ver já a seguir, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No dia em que Quelimane poderá ser a cidade mais quente do país, com 35 de máxima. Para Maputo, a previsão de 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 23. Prevê-se 30 de máxima para Xai-Xai, 24 de mínima. 29 de máxima para Inhambane, uma mínima de 21 graus. Beira com a previsão de 33 de máxima, 25 de mínima. 30 de máxima para Chimoio, 21 de mínima. Quelimane com 35 graus Celsius de máxima previstos, uma mínima de 25 graus. Tete com a previsão de 31 graus Celsius de máxima, 23 de mínima. Nampula com uma máxima prevista de 33 graus Celsius, 23 de mínima. Para Pemba, previsão de 30 de máxima, 24 de mínima. E para Lixinga, cada vez mais fresco, 26 de máxima, 19 de mínima. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente
consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Esta é a nossa Gorongosa. Apoie o projeto do Parque Nacional da Gorongosa. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações, mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade.
Um país sem ídolos é um país sem referências. E agora é a altura de olharmos para o desporto no Jornal da Noite e a reação do selecionador nacional Abel Xavier ao sorteio para o CAN Camarões 2019. Xavier diz que os adversários de Moçambique na fase de grupos de qualificação ao CAN 2019 são fortes, mas que confia no grupo de trabalho e tem um único objetivo, que é conquistar o primeiro lugar e a qualificação direta para a prova. O sorteio para a fase final do CAN 2019, realizado na última quinta-feira, coloca Moçambique no grupo K, ao lado da Zâmbia, Namíbia e Guiné-Bissau, única equipa deste grupo presente na edição 2017 do Campeonato Africano das Nações, que decorre no Gabão. A Zâmbia e a Namíbia são velhos conhecidos dos Mambas, enquanto a Guiné-Bissau nunca defrontou o combinado moçambicano. Ainda assim, Abel Xavier diz respeitar todos os adversários, pois são fortes. Temos o respeito devido a estas três seleções, que têm a sua capacidade, têm a sua qualidade, mas nós também temos que nos assumir. Penso que o traço de personalidade da equipa neste momento dá sinais de crescimento. A estruturação que temos feito tem sido extremamente positiva. Mas o principal objetivo de Abel Xavier, que se encontra em Portugal a passar férias, é alcançar o primeiro lugar e conseguir a qualificação direta ao CAN dos Camarões em 2019. O resultado ambicioso e que nós pretendemos é, sem dúvida, o primeiro lugar. É o único lugar que nos garante a qualificação. E, portanto, vamos lutar com o maior respeito pelos adversários. Vamos demonstrar em campo toda a crença que existe dentro deste grupo. Qualificam-se à fase final do CAN os vencedores dos 12 grupos, mas os 3 melhores segundos de cada grupo, que se juntarão aos Camarões para formar as 16 melhores seleções do continente. A convicção de Abel Xavier para o apuramento ao CAN 2019. Entretanto, o CAN 2017, ao qual Moçambique não conseguiu qualificar-se, arrancou no princípio da noite de hoje, em Libreville, com a seleção anfitriã Gabão a medir forças diante da estreante Guiné-Bissau. Ainda esta noite, às 21 horas, o Burkina Faso mede forças com os Camarões. Na jornada, portanto, no jogo de abertura, Guiné-Bissau e Gabão empataram a uma bola. Trata-se da 32ª edição da prova, que teve início este sábado e desenrola-se até 5 de fevereiro em 4 cidades gabonesas: Libreville, Franceville, Port-Gentil e Oyem. Mas alguns observadores temem a ocorrência de incidentes, nomeadamente em Port-Gentil e em Oyem. A cerimónia de abertura foi bastante concorrida e contou com a presença de várias individualidades, entre elas o rapper francês de origem senegalesa, Booba. Foi a estrela de surpresa da cerimónia de abertura da Copa Africana no Amizade Stadium, subúrbio de Libreville, capital do Gabão. O evento desportivo vai ter lugar num contexto de tensões devido à reeleição de Ali Bongo à presidência da República. Apesar dessa questão, o governo considera que este campeonato poderá ajudar o Gabão a reforçar a sua coesão social. Na partida de estreia, os jogadores da seleção de futebol da Guiné-Bissau, os Jurtos, defrontaram a equipe anfitriã do Gabão. E já sabe que empataram a uma bola. Estamos bem representados no Campeonato Africano das Nações pela Guiné-Bissau. É o ponto final ao Jornal da Noite. Despedimos-nos e já marcamos novo encontro amanhã pontualmente às 19h55 para pautarmos mais informação. Bom sábado e até lá. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não